o que eu comecei a refletir mais é sobre o sentido da liberdade. O quão feliz nós somos, o quão ingratos nós somos por não agradecer pela liberdade que temos. Nós, mulheres, principalmente, onde tantos lugares ainda... nossas ancestrais passaram por tanta privação da sua liberdade, liberdade de pensar, liberdade de estudar, liberdade de voz, liberdade de escolher o seu parceiro, liberdade de não poder ir à escola, a falta, o ser tolhido de todo e qualquer estímulo ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. E tantas tarefas e obrigações que não tinham valor e até hoje não tem muito valor. Então eu venho refletindo e eu convido você a refletir sobre a liberdade. Ainda há mulheres no mundo inteiro que estão lutando, que estão pagando com a vida por ter liberdade de ir para a escola, por ter liberdade de voz, de voto. Há bem pouco tempo, a mulher não podia casar sem autorização do pai. A mulher não podia abrir uma conta bancária sem autorização do marido. Então, foram vitórias, não só de tirar a espada do punho e dizer liberdade, ou as guerras, não só essas grandes batalhas, em que até bem pouco tempo eram atribuídas as vitórias aos homens, tão corajosos que iam defender a sua pátria. Mas essas mulheres, nossas ancestrais, que lutaram pela liberdade de usar calça comprida, lutaram pela liberdade de ter voto político, lutaram pela liberdade de cada passo que hoje nós temos assim como tão natural, que a gente nem reflete, né? A liberdade do divórcio, eu me lembro no Brasil, era desquite. Né? Não tinha nem divórcio, não tinha o direito. Tem que casar e ficar ali, né? Para sempre, até a morte, que a morte separe. Então, essa semana eu estava ouvindo umas entrevistas e umas aulas. E pela primeira vez eu escutei e me fez refletir ainda mais profundamente. Essa autora dizendo que até mesmo a história do paraíso foi a Eva que arruinou tudo por toda a eternidade. Foi ela, a má, que influenciou o pobre do Adão a comer a maçã. E eu nunca tinha refletido, eu nunca tinha ido tão lá atrás. As mulheres intuitivas eram chamadas de bruxas e eram queimadas na fogueira. A mulher teve um papel preponderante em séculos atrás, realmente preponderante na política, mas é só pegar os livros de história, minhas amadas. Eles foram vendo o poder da mulher, não o poder de luta, de briga, mas o poder feminino. Esse poder que até nós estamos esquecendo. Esse nosso poder de conseguir, de desbravar, de ir à luta, sem precisar violência. Esse poder que nós precisamos reavivar dentro de nós. Esse poder que nós precisamos aplaudir, pararmos de ser rivais umas das outras. Pararmos de criticar tudo. Ai, olha o vestido, olha o batom. A gente precisa usar as nossas forças para avançar em áreas que os homens já mostraram a sua incompetência através das guerras, das mortes, da violência. Não sou feminista, não. Não sou contra os homens, não. Mas levantar uma bandeira por direitos iguais, a gente tem que saber o que é que a gente está lutando. Entender que luta é essa. Que luta é essa que a gente cala quando o homem fala mais alto num Starbucks? Que a gente se espreme quando o homem vem se encostando na gente no ônibus?
essa liberdade de poder usar a roupa que quiser e não ser dita como, você está insinuando. Essa liberdade, a liberdade de ser mulher, liberdade de ser. Então, eu convido você para refletir qual o preço da sua liberdade. O preço que outras no passado pagaram para que hoje nós sejamos livres. O quanto que você celebra a sua liberdade, o quanto que você usa da sua liberdade, o quanto que você cala às vezes quando não precisa, você se acomoda quando não é necessário. Muitas lutaram, talvez até com a própria vida, para que hoje nós pudéssemos usufruir da liberdade de escolha, da liberdade de ir e vir, que a gente pouco agradece. Então hoje, celebrando a liberdade, lógico, a gente celebra a liberdade dos Estados Unidos, do Brasil, de todos os países livres, daqueles que estão sendo submetidos à força, como nós sabemos, a Ucrânia, e tantos mais, e tantas situações, né? Indígenas e tantas outras coisas mais, civilizações inteiras que foram devastadas, ou porque tinham alguma riqueza natural, ou porque tinham seres pensantes que iam além da imaginação daqueles que eram os dirigentes. Então eu convido você para refletir. Qual o preço da sua liberdade? O quanto você vem incluindo nas suas preces, nos seus momentos de gratidão, por ser livre, por ter nascido livre, os escravos, né? Tanto sofrimento, tanta amargura que se arrasta até hoje, essa escravidão social, a escravidão da cor, a escravidão dos visitantes e dos imigrantes, a escravidão daquele que é diferente porque usa óculos, porque é gordo, porque é baixo, porque é alto. A falta de liberdade nas escolas, onde as crianças são bullying desde tão pequenas. Qual é o preço da tua liberdade? Qual é o preço da tua liberdade? Claro que você não precisa colocar números, que eu acho que é impossível a gente quantificar, melhor dizendo, impossível quantificar o preço da nossa liberdade, mas a gente pode refletir, usar dessa liberdade e avançar. Não só ficar boiando, né, nesse mar de liberdade que nós não fizemos nada para conquistar. Nada, absolutamente nada. A gente chegou de paraquedas no mundo livre e fica boiando ali. Então, qual é o teu compromisso de usar da sua liberdade? Da sua liberdade de defender uma pessoa idosa, uma criança, de algum tipo de violência ou às vezes a palavra em inglês vem primeiro do que em português. Qualquer tipo de mal-estar ou vergonha que a gente veja alguém submeter o outro. Nosso compromisso de manter esse sentido de liberdade para cada um de nós, para o nosso redor e avançar. Avançar no sentido de liberdade, tendo voz, defendendo o outro, usando o seu espaço, mesmo que pequeno, se você acredita que o seu espaço é pequeno, mesmo que pequeno, mas usar do seu espaço para reivindicar, para se impor, de ser respeitado e fazer escolhas que não ofusquem, que não coloquem nenhum embaçamento no seu brilho de mulher. Então, hoje é a celebração da liberdade. Talvez uma reflexão que nos leve a momentos tristes, pensativos, reflexivos mais, eu diria, mas momento necessário, importante, para que nós possamos realmente usar
com sabedoria, com destreza, com habilidade, a nossa liberdade. Então, feliz liberdade para você. Que cada dia que amanhece seja a sua celebração da liberdade. Liberdade para você, para sua família, para o seu prédio, para o seu bairro, para o seu país. A liberdade para o mundo. Que você possa levantar a sua voz e quando a sua voz não for possível levantar, que você se organize e eduque aquele que não descobriu, que não encontrou ainda o seu espaço de ser livre. Seja uma criança, seja uma pessoa que não tem a educação formal, seja quem for que esteja submetido ao mais forte, submetido politicamente, financeiramente ou racialmente, seja lá pelo que for. Então, eu convido você a celebrar a tua liberdade e avançar na tua liberdade, ensinar a todo mundo ao seu redor, naquilo que você puder, e às vezes aquilo até que você não puder, a ser livre. Qual é o sentido de liberdade para você? O que é liberdade para você? O que é a sua? O que é a do outro? E como é que você vai celebrar cada dia a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de ser mulher, a sua liberdade de ser feliz. Meu nome é Kátia Ferreira, eu vivo aqui nos Estados Unidos e eu sou coach, tenho um histórico de fisioterapia, pilates e algumas terapias físicas que me empurraram, que me fizeram mergulhar no sentido do corpo como um todo, da importância, do sentido do como a gente pensa, do que a gente acredita, até como reflexo de dores no próprio corpo. Então, vamos juntas, dando as mãozinhas, avançando, né? E se você tem alguma sugestão de algum assunto que você gostaria que eu comentasse, fica à vontade, coloca nos seus comentários. Sempre bom receber o seu joinha. E aproveita o dia de hoje, essa noite, celebra, faz uma oração, agradece a Deus pela liberdade que você tem, pelo lugar que você vive, pelo tempo que você vive, onde a gente pode ter essa liberdade de ser. Deixa um beijo e a gente se vê no próximo domingo às 6 horas da tarde, aqui da Califórnia.